Olá! Sejam muito bem-vindos ao Muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Para Dois e ao nosso Mundo Mágico. Hoje um episódio muito especial, né, amor? Nós estamos igual criança aqui, ó. A gente tá com fone, microfone, falando em cima do outro, Primeiro felizes. que a gente tá muito profissa, que a gente tá com a equipe Mara fazendo o nosso podcast. Primeira vez que a gente tá usando essas coisinhas, né? Nossa, gente, é tanta coisa por trás da câmera aqui que a gente fica até perdido, né? E como a gente falou no último episódio, para quem assistiu, a gente falou muito de quem te aconselha, quem cerca o seu relacionamento. E aí a gente começou a trazer convidados muito especiais pro podcast. E hoje os primeiros começa convidados. essa jornada. Para começar, eu sou o Vini, né? Quem é você? Eu sou a Ana Tomichi. Prazer, eu sou o Vini. Esse é o Para Dois, nosso podcast, e hoje nós estamos convidados maravilhosos aqui. Quem são eles, amor? Hoje a gente está com nossos amigos, casal muito, muito, muito inspirador, Fê e Bru. Sejam muito bem-vindos! Obrigada! Gente, que prazer estar aqui com vocês. Que delícia no mundo mágico, na nossa energia, assim, deliciosa. Muito bom. Vocês sabem que vocês são nossos primeiros convidados casal, né? Cara, que responsabilidade. Que responsa, hein, amor? E com essa estrutura, então, né? Porque Com essa estrutura. Realmente a gente acredita que essa vai ser uma nova fase, né, amor? Disso tudo que a gente vai viver e com o podcast, porque a gente vai juntar um monte de coisa que a gente ama, né? Que é falar sobre casal e ao mesmo tempo falar da história das pessoas, o quanto que isso inspira. Só que eu acho que para começar, a melhor coisa é que a gente chama de Fê e Bru, mas eu acho que vamos nos apresentar. Se apresentem para a galera conhecer vocês. Vai você, amor. Meu nome é Bruna Rebelo. E você quem é, amor? Só isso? Não, só isso? Legal. Ó, eu sou a Bruna Rebelo, sou esposa do Fernando, sou mãe da Eloá, sou confeiteira, né, dona e produtora e professora na Cake Lover, que a Cake Lover é uma escola de confeitaria. E eu consegui, com muito custo, trazer mozão junto comigo, para trabalhar junto comigo. Então, hoje a gente tem uma empresa muito bem estruturada, que é a Cake Lover. E muito, muito, muito feliz e realizada aí com tudo isso que a gente construiu. Legal. E você, Fê? Quem é o Fê? Eu sou o Fernando Rodrigues, esposa da Bru, marido da Bruna Rebelo, pai da Lolo, que é o nosso maior amor, e na fase que a gente tá, então é um negócio que cada dia parece que eu fico mais apaixonado pela Lolo, um negócio que não sei como pode o amor crescer mais e mais, mas e vai só aumentando, então esse sou eu. E paralelo a isso, trabalho junto com a Bru, na Cake Lover, mas tenho minha principal função de vida em trazer segurança para minha família, viver junto com a Bru de uma forma muito boa e criar a Lolo com muito amor, com muito carinho. Que lindo, Fê! E recentemente, vale lembrar que você também pegou todo esse conhecimento seu e está colocando ele para outras pessoas poderem usufruir também. É importante a gente lembrar disso, né, Fê? É verdade. Tá com a fase mentor também, ajudando outras empresas, outras confeiteiras, outras empresárias, né? Também. Sabe que a gente tem mentoria hoje na Cake Lover que eu vendo, mas ele entrega. Né? E as nossas mentoradas no final da mentoria é que, cara, ele que é o mentor. Eu tô ali só pra, né, fazer uma coisinha ali, né? Faz a captação dos Sim, mas quem é o mentor mesmo dessa parte toda de negócio é o Fê, que é o cabeça aí nesse assunto. Bom, vamos dizer assim, a minha formação profissional, né? Então tenho bastante experiência nessa parte de gestão e tudo mais. E aí a gente tem os nossos produtos principais, que são os cursos que a Bruna tem gravado, de confeitaria e tal, onde a gente coloca mais energia. E a gente tem nossos programas de mentoria na Cake Lover, onde a gente fala muito de empreendedorismo, fala de gestão e tudo mais, principalmente para o nosso público, para eles entenderem, né, essa parte. E aí, paralelo a isso, eu, junto com o Rafa, que é o marido da Valesca, a gente se via em todas as conversas nossas, falando sobre estratégias, novas possibilidades de negócio, como que vai o lançamento e tal, não sei o quê. E aí veio no nosso coração de falar, cara, por que a gente não faz um negócio junto? A gente gosta tanto de falar disso. Legal. E aí nasceu um produto nosso, que o nome da mentoria chama Digital em Escala, que a intenção é realmente
falar mais para as pessoas do mundo digital, mas falar na prática, sabe? Então a gente não tem teoria, isso e isso. Não, a gente fala na prática mesmo as coisas que acontecem e tem dado excelentes resultados também. Então tá sendo muito bom. E a gente se conheceu pela Rafa, pela Val e pelo Rafa, né? Exatamente. A Valesca Bruzzi, acho que nossos seguidores todos conhecem e tal. Inclusive, já fica o convite, Val e Rafa, para o nosso podcast. E aí a gente virou uma grande família, todo mundo, né? Sim, nossa, bom demais. E eu até queria fazer justamente o link do... Foi por isso que surgiu o Para Dois, né? Foi porque tem muita teoria sobre a vida a dois e as pessoas às vezes não compartilham justamente a prática do dia a dia. Uhum. E ele surgiu porque a gente começou a compartilhar o nosso dia a dia e os aprendizados que a gente tinha. E a gente quer justamente trazer casais para escutar as histórias deles, porque isso vai trazer a prática, esses aprendizados. E as pessoas vão poder ver, não, como é que é um casal que me inspira no dia a dia, como é que isso funciona. Então, para porque, começar... assim, né? Vocês estão muito acostumados a ir em podcast, palestra, para falar da parte empreendedora, da empresa. Mas aqui o foco é relacionamento. Show de bola. Lá no... Inclusive, sigam @para2serem1. A nossa missão lá é ajudar os casais a serem mais saudáveis e mais felizes. Então, amor, para começar... Para começar, a gente precisa saber o começo dessa história. Ai, meu Deus. Como você se conheceu? Esse começo tem tempo, hein? Tem tempinho, né, amor? Bom saber. 15 anos já. 15 anos. A gente Caramba. se conheceu em 2006, no final de 2006. Eu cursava... Novembro de 2006, assim, por né? aí. Eu cursava administração na época, né? Que fui para a faculdade para fazer alguma coisa, porque eu não sabia o que eu queria da vida. E aí arrumei um estágio numa empresa de engenharia. X, assim. E eu queria estágios na área de marketing. E eu arrumei esse estágio e fui trabalhar. Era uma empresa no Tatuapé. Aí cheguei lá, meu Zona primeiro Leste de São dia, Paulo. na Zona Leste de São Paulo. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho. Conheci as pessoas, trabalhei, comecei a... Sabe, não entendia muito bem, ninguém soube me explicar muito bem o que era. Depois quem me explicou foi ele, mas o meu primeiro dia não vi o Fernando lá na empresa, né? Ele não estava lá. E aí, meu segundo dia de trabalho, né, de estágio, eu saí para almoçar com o pessoal, aí voltei e eles estavam me mostrando alguma coisa, algum meme, alguma coisa no computador. Naquela época a gente não tinha celular com um monte de coisa e tal, né? 2006, ainda estava começando, né? E aí eu sentada lá no computador, de repente, chega o Fernando. Eu lembro até hoje da cena. Chega o Fernando, ele entra assim na sala da empresa e eu olho assim, aí todo mundo, esse é o Fernando, e não sei o que, ele tá... Aí eu olhei e falei, prazer. Eu falei, gente, que homão, né? O Fê fazia academia na época, fortão, tava todo trincado, Continua né? forte. Até hoje ele é. Mas Jesus hoje amado. é mais regulado. Antes ele era aqueles fortão de academia que só treinava da cintura pra cima, sabe? E era aquelas perninhas de frango, amiga? Johnny Entendi. Bravo. Perninha de Johnny Bravo. Sorvete. Aí eu olhei e falei, nossa, pensei na hora, falei, gente, que homão, né? Que não sei o que. Eu pensei assim na cabeça. Aí a gente conversou e o dono da empresa colocou eu e Fê numa salinha, fechado, só nós dois. Porque ele era a única pessoa lá dentro que conseguia me passar exatamente o que eles precisavam, assim. Os donos da empresa não conseguiam, a outra galera não conseguia, e ele era meio lá, nem eu sei o que ele fazia até hoje, era um estagiário-chefe, ele vai falar depois. E aí o chefe trancou a gente ali dentro. O chefe pediu, né? O chefe deu uma forcinha. Trancou nós dois lá dentro. O que você era lá, amor? Eu era chefe dos estagiários. Eu era o estagiário sênior. Você era chefe da Bru, então. Era tipo... É aquele passava chefe função. que não é oficial, Exatamente, né? É da era um chefe função. por respeito, vai. Entendi. Por tempo de casa. E você lembra dessa cena também da mesma forma? Como é que você lembra desse primeiro encontro aí, Então, Fê? é que eu tenho uma versão, vamos dizer assim, mais masculina da Entendi, parada. entendi. Porque quando a Bru entrou na empresa, e aí os outros estagiários e tal, e ficou um zum. E eu não sei se eu tava viajando em algum cliente. Você estava apresentando TCC na FATEC. Então tava... Eu lembro. E porque eu tava no meu último ano de faculdade, ia me formar e tava nessa fase de TCC. Me formei em dezembro de 2006, né? E aí, eu lembro zum dos estagiários falando, e eles falando pra mim, Fernando, você conhecia a mina que entrou. Adoro. Eu tinha 19 ou 20 anos, tá?
Acho que Tinha 20 anos, 20. 20 anos. Aí, meu, você conhecia a mina que entrou, cara do céu, é muito gata. E não sei, falei, sério, mano, eu quero conhecer. Eu quero conhecer e tal. E aí foi naquela. E aí a gente foi almoçar num dia. E aí no que voltou, nessa entrada minha na sala, que eu vi, ela tava. Eu lembro a cena exatamente como hoje. Ela tava sentada no sofá, na recepção da empresa. Era uma empresa, tipo, uma empresa pequena, ficava num sobrado, e o cara fez do sobrado, tipo, a sala era a sala da casa. Era Era a recepção, e os Uhum. quartos era cada um escritório e tal. E aí a gente entrou ali na recepção, e aí tinha um sofá, ela tava sentada. Na hora que eu coloquei o pé direito, primeiro na porta, assim, subi o degrau, na hora que eu vi, cara, me deu um negócio assim, parecia com gelo. Eu olhei e falei, caraca, mano, é a mina mais bonita que eu já vi na vida. Que isso? Juro, me Eita. deu um negócio, eu fiquei assim, ó. Acabou, filha! A mamãe Esqueci põe de falar outro. que a gente tem a participação especial de Lolo, que tá aqui atrás, comendo uma pipoca. Vai contando aí, amor. E aí eu entrei e deu aquele gelo. Eu falei, meu Deus. Cara, que gata. E aí eu fui lá, me apresentei, acho que, tipo, eu sou uma pessoa que, tipo, qualquer cena meio constrangedora, qualquer coisa assim que me deixa um pouco meio tímido, eu fico vermelho na hora. Eu não consigo disfarçar. E isso até hoje. Eu Uhum. tento controlar, mas, tipo, não dá. Às vezes pode ser que eu não esteja, mas eu fico vermelho na hora. Uhum. É uma reação química, né? É, e aí, cara, eu acho que eu fiquei vermelho, minha orelha queimando, fui lá, cumprimentei ela, oi, prazer, Fernanda, não sei o quê. E aí, tipo, eu só queria sair e comentar pros moleque, né? Ela é gata mesmo. Aí saímos assim, mano, ela é perfeita. E ela já é minha, né? Tipo, tirei Não, o olho. E aí, os caras, não, mano, que da hora, que não sei o quê, puta mina. Eu falei, cara, puta, pior que é mesmo. E aí, na hora, eu já falei, meu, acho que é a mulher da minha vida, não sei. Alguma coisa pintou ali, sabe? E aí foi nesse mesmo. Acho que foi um dia depois que a gente já tava trabalhando na mesma sala e tal. Né? Foi acho que um dia depois já, ele já colocou a gente ali na mesma sala e a gente começou a conversar. Ele tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos, né? Uhum. Tinha acabado de terminar e eu namorava. Tinha um namoradinho, né? Não era nada muito, né? Devia namorar uns 2 meses, Era por um aí. namorico, né? Era um namorico. Nada muito relevante. Nada muito relevante. É? Deixa aí, depois a mamãe pega mais. Não, eu já pedi pra trazer mais. E aí a gente começou a conversar. E aí foi, né, ele contando da vida dele pra mim, eu contando da minha vida pra ele, e eu meio que a gente começou a soltar tudo que a gente fazia, né? Começou a melhores falar amigos, melhores assim? amigos, assim, a gente começou a contar tudo, né, da nossa vida, e os dois trancados ali naquela sala o dia inteiro, né, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, ele tirando as minhas dúvidas, porque é um negócio, né, era uma empresa que fazia manutenção de precipitador eletrostático. A sua cara, amiga. Só que não. Exato. Nem E eu entendi tinha que nada do que ligar, tipo, pros clientes. Até hoje ela não sabe o que é isso. Pro cara Nem da eu. Votorantim, pra prospectar. Ai, olha, por que você não fechou mais com a gente? Eu era essa pessoa e ele era quem me ensinava absolutamente tudo. E a gente conversava. E ele começou a chavecar, né, amor? Jogar um chaveco pesado ali. Então você que começou, né, Uhum, Fê? Foi. Entendi. Tá Você bem. Eu assume. que tomei o primeiro Pô, vai passo. te tranca na sala com a estagiária gata, tá esperando o quê, Doce? Porra, não- Com não- 19 anos, pô? Não, Exatamente. não. Aí é um negócio Os assim... hormônios à flor da Não, pele. pelo amor de Deus, né? É natural que isso aconteça. E você ainda tava E nesse eu no namorico. namorico. Entendi. E eu lá no namorico. Aí, eu lembro até hoje, eu concordei em ir no cinema com ele. E eu não terminei o namorico. Fiquei lá. Olha ela. Foi errado. Que né? atire a primeira pedra. Pois é. É. Quem com seus 18, 19 anos, 17 Foi anos... puta merda, Não, né? Eu fala tinha, sério. né? Pelo amor de Deus. É. E aí, eu tinha 18 ainda, né? Uhum. E aí, nós fomos no cinema dia 27 de janeiro de 2007. É uma data que a gente lembra até hoje. E aí, a gente ficou, obviamente, né? Não ia ter como esconder. Terminei com o menino. E aí, a gente ficou nessa. E aí, eu faço aniversário dia 7 de fevereiro. Fui rápido, ó, 27 de janeiro. Ele foi bem 7 de rápido. fevereiro. Ele foi bem rápido. E aí, no dia 7 de fevereiro,
eu tava lá sentada trabalhando e de repente, Bruna, chegou um carro de som pra você ir na porta. Eu não. Não, eu não vou sair. Eu não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. O que tá acontecendo? O que foi, filho? Você só quer um? Tá bom. Você tá escutando? Então senta lá. Pra ficar mais gostoso. Não tá escutando, acho que deu pause. É só dar Amor, play. arruma lá pra ela. Papai vai arrumar pra você. E aí, eu falei, não vou sair. Eu não vou sair. Imagina, que absurdo. Quem que me mandou um carro de som? Aí eu saí e não tinha nada. E vocês até então só estavam ficando? Só ficando e ninguém sabia nada. Ah, na empresa vocês não falaram nada? Não falamos nada. A gente ficou bem quietinho. Ninguém sabia. Afinal, Aí, o Fê tinha um cargo de responsabilidade dentro da empresa, né? exatamente. Aí a estagiária que chefe, acabou não de poderia chegar perder. e você ficar com ela, pelo amor de Deus, né? E aí, o Fê sempre teve um senso de responsabilidade muito grande. Uhum. E ele sempre foi, porque se a gente vê, às vezes, a maioria dos caras com 19, 20 anos, é tudo meio moleque ainda, né? Uhum. E o Fê, ele sempre foi, assim, muito homem para a idade dele, muito. E aí, eu saí para fora da empresa, eu falei, uai, gente, não tem nada. Aí voltei. Aí a hora que eu entrei na Copa, já estava armada ali, uma festinha surpresa, com um bolo, com um monte de coisa. Eu, caramba, que legal. Isso aqui. Ele tinha arrumado tudo. E aí tinha uma cesta bonita, cheia com flor, ursinho, aí um cartão sem nome, e perguntando se quer namorar comigo no final. Que fofura. Aí na hora eu falei, ai, gente, que lindo, não sei o quê. E aí todo mundo, quem é? Eu falei, ai, é um menino que eu tô saindo e tal. Não podia falar pra ninguém. E aí eu falei assim, eu vou pensar. Ainda quis me fazer de difícil, né? Uhum. Mas Aí- ele tava nessa cena na hora que você falou? Tava. Nossa, ele devia estar da cor da parede, da sua blusa. Não, tava na cena. E aí ele começou a não. Eu falei, não, eu vou pensar. Aí no dia 8 de fevereiro, eu respondi ele. Falei assim, não, eu aceito namorar com vocês. Aí eu quis me fazer de difícil, né? Porque já... Elas, em todas as nossas fases, ela sempre tem um negócio que ela É. quer se fazer de difícil. Entendi. Aquele velho cu doce, não é mesmo? É, porque, né? Poxa vida. Mas assim, Fê, você sempre foi romântico, assim? Tipo, você já tinha isso ou que realmente você tá... Como é que foi? Porque você ficou com a estagiária e 10 dias depois você já tá programando uma mega festa com pedido de namoro. Sempre foi assim? Não foi. Primeira vez que eu fiz isso. E eu fiz porque tinha, sabe, um negócio a mais ali. Tinha um... Tinha um você sentiu uma coisa forte, foi lá e fez, né? Eu não... Cara, sério, eu... Não sei se vocês conseguem entender isso que eu tô querendo dizer. Quando eu vi ela, que eu fiquei... Meu corpo ficou gelado inteiro. Falei, cara, é a menina mais bonita que eu já vi no planeta Terra. E aí aquele negócio mexeu comigo. Eu falei, não, ela vai ser minha. E eu não queria deixar escapar, né? Por isso que eu fui rápido. De 27 de janeiro ficamos, no dia 7 já pedido de namoro. Mas eu te entendo muito, porque quando eu deixei o bilhete no carro pro Vini, muita gente fala, você já tinha deixado o bilhete no carro pra alguém? Eu falei, claro que não, gente. Você sai panfletando o bilhete no carro dos outros? Claro que não. Exatamente. Eu realmente senti uma coisa muito forte, falei, é ele, não posso perder. E aí, por isso, eu deixei o bilhete. Então, eu te entendo, amigo. Te entendo bem. Exatamente. Mas é muito porque as pessoas falam assim, você acredita em amor à primeira vista? E, cara, o que rolou com a gente foi uma conexão ali de alma, porque do mesmo jeito que eu me senti vendo ele pela primeira vez, ele se sentiu. Então, foi uma conexão imediata, nossa. Uhum. Então, muito, muito doido, assim. Foi muito maravilhoso. Ô, Pituca, chegou sua pipoquinha. Ah, olha lá, pipoca! Nossa, chegou mais pipoca, Lu. Vamos sentar lá de novo pra assistir desenho? Você quer ir no sofá? Dá pro papai. E quanto tempo, Fê, Vai lá com o papai. demorou desse Eu vou pôr lá pra ela. 7 do De dia do fevereiro. aniversário até ela aceitar? Um dia. Ah, então Ela foi muito difícil. Foi uma dificuldade que eu vou te é só contar. um drama mesmo. Foi só o drama. Dia 7 de fevereiro eu pedi, ela falou, vou pensar. Só pra não falar assim na hora. Eu falei, tá bom. Aí no E dia quando 8 ela vocês falou assumiram, assim, pra todo assim. mundo? Na empresa? A É. gente nunca assumiu. A Mentira. gente namorava, tipo, meio que em segredo. Mas o que acontece? Logo depois que a gente começou a namorar, dia 8 de fevereiro, oficialmente, assim, passou um período muito... A gente não ficava na empresa, ninguém sabia. Mas passou um período muito curto, eu não lembro a data exata, não sei se você lembra, amor. Mas a Bruna logo saiu da empresa.
Eu saí rápido. Tipo assim, ela entrou na empresa, me conheceu, começamos a namorar, ela saiu. O propósito dela ter ido pra empresa, que ela não entende até hoje, assim, não entendi. Não o que ela- era entender sobre não rádio, era só não pra sei te o que lá, da fusão. Era do só pra trem, me do conhecer, negócio. exatamente. Assim, foi em fevereiro, a gente começou a namorar. Acho que em março eu saí da empresa. Entendi. Foi Eu muito entrei rápido. em novembro e saí em março. Foi tudo muito rápido. Tipo, ela assim. pediu as contas porque ela não... Assim, não era um... Não tinha nada a ver, não né? tinha nada a ver. Foi justamente no espaço de tempo que eu comecei a fazer pesquisas do que eu podia estudar sem ser administração, porque eu odiava. E aí foi aí que eu comecei a fazer a minha transição, né? Foi nessa decisão deste emprego que eu comecei a fazer a transição para o que eu faço hoje. Que aí fui fazer faculdade de gastronomia e tal, mas foi um destino, assim, parecia que estava realmente escrito, né, a nossa história. Porque eu entrei, a gente começou a namorar, eu saí, logo em seguida também ele saiu. Em março eu saí também, final A de gente março. saiu. Já que ela assim, não tá aqui, eu não quero mais também. Eu quero, porque foi, mas foi algo assim, depois que a gente começou a namorar, a vida começou a dar certo tudo. Então ela se encontrou na faculdade de gastronomia e falou, eu quero fazer isso. Eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa multinacional e muito grande, aí mandei o currículo e consegui. E aí pedi as contas. Então, assim, aí foi tudo Foi tudo se fluindo, encaminhando, tudo se assim, encaminhando. pro que a gente, né, virou. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que Deus coloca pessoas, lugares para juntar outras pessoas, outros lugares. E com vocês aconteceu isso, né? Sim. E desde Exatamente. do começo, porque tem vários pessoas com perfis diferentes. Tipo, sempre envolveram família, desde o começo já apresentaram para os pais, já convivia, Sim. vivia na casa. Esse começo de namoro foi desde o começo, tudo junto. Tudo junto. E... No começo a gente foi uma questão meio conturbada. Explica essa parte, é Porque verdade. eu venho de uma família, primeiro, né, religiosa. Meus pais são de uma igreja evangélica mais rígida. E segundo, que nesse mesmo aniversário que eu aceitei o namoro com ele, eu armei toda uma balada, então, pra gente... Eu tava fazendo 19 anos. E meus pais eram bem rígidos. E eu meio que fui escondido, né? Fui escondido. Meio não, Quem foi nunca? 100% Foi escondido. 100%. Mas E quem eu- nunca, né? E um pai de uma amiga ajudou a cobertar, foi aquele esquema todo. Ela falou que ia dormir na casa da amiga e o pai falou, beleza, se ligarem pra mim, eu falo que vai dormir em casa. Nossa. Gente, corajoso esse pai, viu? Pois é. E aí foi todo aquele esquema e eu enchi a cara de tequila. Só que aí o meu é claro, o erro foi a mentira, mas eu também levei uma tia que eu adorava junto comigo e ela era mais nova e tal. Que adorava não, que adora, Eu né? adoro ela até hoje. E aí ela meio que não se aguentou e contou pros meus pais. Ela tava com um bombado. O bombado era o Fê. É que tem esses estereótipos, né? Claro, e ele o levou a culpa de bombado, toda essa mentira. E tava na balada, e enchendo a cara, e aí não conhece a pessoa, né? Claro. E aí foi isso. Tava com bombada, ela encheu a cara de tequila e não sei o que. E aí foi aquele auê. Minha família, nos primeiros meses nossos de namoro, não quis conhecer ele. Não quis, assim, de jeito nenhum. Não queria conhecer. E acho que demorou uns 2 meses por aí da gente conseguir. E aí finalmente eles abriram, né? Aí conheceram o Fê, as famílias se conheceram, as coisas amenizaram. E eles viram, realmente, Fernando, não é isso. Foi ela né? que levou ele pra balada, não foi ele que levou ela. Pois é. E Que é aí isso mesmo. foi aquele auê todo, aí a poeira foi baixando, as coisas foram acontecendo e aí as coisas foram realmente se normalizando. Mas e você lá já- na casa do Fê, como que foi? Foi do mesmo jeito, né? Você me apresentou pra todo mundo. Não, mas tipo, lá não teve, né? Não teve essa resistência, Não né? teve nenhuma resistência. Uhum. Eu apresentei a Bru para toda a minha família e foi tudo bem. A minha mãe, não sei quanto tempo fazia que eu tinha terminado o meu outro relacionamento. Então ela gostava da Thaís. da ex. Gostava e conversava. Gostava tinha e um conversava. Então, assim, eu relacionamento. acho que ela achava que eu poderia voltar e tal. Aí, quando eu apresentei a Bru, a namorada e tal, não sei o quê, ela ficou meio assim, será? Acho que ele volta pra outra, e não sei o quê. E É só ficou- uma fase pra tentar esquecer a Exatamente. outra. E aí, nisso daí, acho que deu uma, vamos dizer, uma desgastada no relacionamento entre a Bruna e minha mãe. Não era um negócio muito fluido, assim, sabe? Porque a Bruna, do lado dela, sentia isso, ela via. Porque ela falava, né?
Já chegou a falar. E aí a minha mãe do outro lado era, putz, essa daí não é a nora que eu quero. Então ficava aquele negócio assim, sabe? Aí você foi com seu jeitinho e foi. Mas foi foi, conseguindo, sabe? né, Fê? Foi E caminhando aí e tal. eu sempre fui muito. Não sei, a minha presença sempre foi muito de falar. Você de tem me personalidade impor. Eu tenho uma forte, né? personalidade muito forte, né? Hoje é claro que com a maturidade a gente vai aprendendo a ficar um pouquinho mais calada, a ouvir mais, a relevar algumas coisas. Mas é que quando a gente é nova, né? E eu sempre tive realmente essa personalidade que é realmente muito forte. Então, mas as coisas foram fluindo bem. Aí as famílias se conheceram, aí foram jantar lá em casa. Meus pais gostam disso, né? Meus pais querem ver quem é a família. Tanto que quando eu era menor, meus pais não deixavam eu ir para casa de qualquer amigo, não deixavam eu dormir na casa de qualquer pessoa. Então, eles realmente, na hora que eles viram, realmente, ela vai ficar com ele, é um namoro sério, então vamos conhecer a família inteira, que a gente quer saber o que tá rolando aí. Massa. Mas foi legal. Mas eu no começo, do meu lado, né? Eu sentia uma resistência, assim, da família da Bru. Até acho que por conta desse negócio da balada e tal, não sei o quê. Mas como que eles eram, assim, sabe aquela família muito fechada? Tipo assim, meu... E eles estavam certo, né? Só que eles eram muito fechados e não dava... Parecia que não tinha abertura pra eu entrar. Vou tirar uma foto só da família, dá licença, Fê. Tipo assim, Fê, você tira pra gente? Era só o clã, né? Então assim, eles eram os 4 muito fechados. Tipo assim, se defendia com unhas e dentes e eram os 4, não adianta. E aí eu senti uma barreira de entrada. Isso no começo me deixava chateado, me prejudicava um pouco, assim. Mas aos pouquinhos, bom, vocês me conhecem, eu sou bem calmo, cauteloso. Eu sou desde sempre. Uhum. E aí, aos pouquinhos foi indo e tal, aí eles foram vendo como que eu era e tal, aí eu consegui fazer parte. Demorou um tempo para eu conseguir fazer parte da família, assim, sabe? Massa. E antes da gente seguir com a história, eu queria entender um pouquinho de que cada um de vocês pensava assim. Vocês sempre sonharam em casar, seja o casar da união, mas também das formalizações. Como é que eram os sonhos de vocês antes até desse encontro? Porque eu sei que muda quando a gente entra numa sala e fala essa é a mulher mais linda do universo. Eu sei que às vezes isso muda, mas vocês sempre sonharam? Como é que era essa visão de vocês para a vida a dois, assim? Assim, eu não sei, né? Como mulher, talvez a gente tenha um pouco mais desse sonho, assim. Eu sempre quis casar, sempre. Casar de noiva e festa e ter filho. Eu sempre tive, né, essa imagem na minha cabeça. Então, com certeza eu tinha esse sonho, né? E aí, aquele namoro vai virando sério, você já vai... Cara, e aí? Aí eu já não sei tanto não, que eu tive que dar uma boa pressionada. Mas aí já tinha quanto tempo de relacionamento? Não. Depois de uns 4 anos de namoro, eu já comecei a dar uma... Mas aí a gente teve uma pedra no caminho. Mas assim... Mas falando antes do sonho de casar. Antes disso, né? Eu sempre fui um cara que... Eu sempre quis ter relacionamento com alguém. Então eu não era aquele cara que... cada dia tava com uma mulher diferente, ou cada semana com uma mulher diferente. Não, a Bruna é minha segunda namorada. Então, É mesmo, Fê? Acho que eu não sabia dessa parte. o meu namoro anterior à Bruna durou 4 anos. 4, 5 anos. Eu acho que foi 5. E você tinha 20, então você começou Exato. com... Com 15 anos. Com 15 anos namorei. Minha primeira namorada. Fiquei com ela até os 20. Terminei com ela e comecei a namorar com a Bru. Então, assim... eu sempre fui um cara que eu queria ter relacionamentos. Eu não conseguia me ver sozinho. Então, o relacionamento pra mim é tipo... eu não penso em não estar com a pessoa. É o relacionamento sempre. E foi assim com a Bru. Mas você imaginava casamento, festa, essas coisas faziam parte do seu... Não fazia parte do meu sonho. Não fazia parte... Só, tipo... Eu só queria estar com a pessoa. Acho que eu não tinha... Apesar de eu ser, vamos dizer assim, um cara mais maduro e comparado às outras pessoas da minha idade, apesar disso, eu não... Eu acho que, por outro lado, eu não tinha maturidade suficiente para falar, eu quero um cara
casar, ter filhos, esses negócios. Eu não me imaginava, assim. Eu simplesmente queria estar junto com a pessoa que eu amava. E era assim. Mas pra você falar de casamento, era um peso, assim? Era muita responsabilidade Era pra muita sua cabeça? responsabilidade, Era muita... Mas era muito jovem também, né? A gente começou a namorar cedo, né? Era muito Exatamente. jovem. E aí eu, tipo... Eu não me via, assim. É um negócio muito doido, né? Aí a Bru teve que pressionar. E aí foi acabando os 4 anos, né? O primeiro mandato, então, foi acabando. Já É. começou a vir uma pressãozinha, então. Mas Aí rolou aquela pressão, aí às vezes eu falava, vamos ver apartamento. Aí a gente chegou até começar a ver apartamento e tal. Isso com uns 4 anos mesmo de namoro. Com uns 3,5, 4 anos por aí. E aí aconteceu uma questão na nossa história, né? Por toda essa questão, que a gente teve do começo do namoro, enchi a cara, aquele negócio com os meus pais, eu criei um bloqueio muito grande. Meu pai, ele entrou no Alcoólicos Anônimos quando eu tinha 11 anos. Então, a questão da bebida alcoólica na minha família sempre foi uma questão, um tabu, né? Um negócio ali que, cara, meu pai não usava nem Listerine para enxaguar a boca. Então, era realmente um negócio muito forte. E ele tinha, naquela época, eu acho que quando você tá muito no começo, assim, você fica com medo. E você fala, eu não quero que meus filhos tenham acesso a isso, porque eu sei o que pode ocasionar na vida deles, porque olha o que aconteceu comigo. Porque olha o que aconteceu comigo. E aí, depois de toda essa questão nossa, eu meio que bloqueei. Então, assim, se eu visse ele bebendo uma tacinha assim de vinho, eu já olhava feio. Eu já meio que... Tipo, você já achava que ele ia ser alcoólatra. eu já meio que dava umas assim nele. E aí eu fiquei muito chata, muito. Nossa, isso daí é um negócio que me incomodava, assim, ao extremo, sabe? Tipo, sei lá, eu passava um mês sem, ou sei lá, 3 meses, não sei quanto tempo, mas um tempo longo, sem sequer beber alguma coisa. Mas se eu desse, tipo, um golinho, sei lá, num vinho, num alguma coisa, aí já, tipo, ela virava a cara, mas virava a cara de uma forma, e aquilo ali me incomodava absurdamente. O que mais me incomodava era isso. E virava motivo de briga? Então, não virava motivo de briga, porque eu não sou uma pessoa... Até esse momento, eu era uma pessoa que eu fico muito mais calado. Até hoje, eu sou mais calado, guardo mais pra mim e não exponho. De repente, na hora que eu exponho, eu já acumulei um caminhão. E aí vem só uma paulada, sabe? Que hoje a gente se conhece. Então, assim, só com o olhar eu sei que ele tá incomodado com alguma coisa. Mas naquela época, né, você tá namorando, por mais que você namore há bastante tempo, é um namoro. Né? A gente se via de sábado e domingo. E aí as coisas foram acumulando, e ele começou a ficar estranho. E eu falei, o que tá acontecendo? Ele não falava. E aí culminou no fato da gente terminar. E aí já tava assim, mas a gente ficou assim um tempão com ele, acho que ele remoendo, e ele não conseguia falar. E ele não falava o que estava incomodando ele, e ele não falava que ele queria terminar comigo por conta disso. E virou um negócio, e aí teve um dia que a gente foi fazer uma viagem com a família dele, que assim, as viagens que o Fernando me metia, gente, olha... Era a prova de fogo do nosso relacionamento. Que Deus, essa última, ele me levou... Dela, né? Pra mim, até hoje eu enxergo como normal, tá, gente? Porque assim... Só pra deixar claro. Eu venho também né? A gente se conhece, ele é de São Mateus, eu sou de Itaquera, que são periferias da Zona Leste de São Paulo. Só que a minha criação foi um pouquinho mais fresca. Sabe? Eu era da periferia. Ela era tipo a parte da patricinha da periferia. Da periferia, entendeu? E o meu pai sempre foi muito fresco. Por menos dinheiro que ele tivesse, sempre foi muito fresco. A minha mãe não. Minha mãe é muito simples. Até hoje ela é muito simples. Mas meu pai... Não, e aí eu peguei isso dele. Então, assim, se a gente fosse viajar para casa de parente, a gente não dormia na casa de ninguém. A gente dormia em hotel, né? Então, sempre dormi em hotel. Eu nunca dormi na casa de ninguém. E aí, ia para as viagens do Fê, da família dele, gente. Montuava 8 num quarto. Ué. Era. Exato. Nossa, porque é muito mais legal. gente. Exato. E pra mim era normal. Tipo, tinha a minha família até hoje. Tipo, se vai viajar, eles gostam de pegar, sei lá, uma casa até pequena,
coloca um monte de colchão e dorme todo mundo na sala. E uma vez eu fiz isso com a Bruna. Gente, não, uma vez, algumas Fernando? vezes. Mas E aí ela era pai, alguma- mãe, todo mundo na mesma sala? O quê? ali? Tio, primo, pai, mãe, Todo mundo. Uma vez 4 ele me... cachorros. E aí, pra minha família é normal. Isso Gente, acontece até hoje. Ele já me levou pra uma kitnet em Santos, o quê? De 30 metros quadrados? Não, acho que menos, 26 metros quadrados. Eu, ele, o pai, a mãe, a irmã, todo mundo ali dormindo no meu... Enfim. Aí tem um que ronca, Então, aí tem um que mas- acorda à noite. Aí Mas tem que olha dar só, uma- essa vez que ela falou, foi 6 pessoas, já dormiu mais de 20 ali. Então, assim, tava com folga. Enfim. Só que essa última que a gente foi era um... Isso Era um foi antes, rancho. isso foi Era um antes do rancho. término. Antes, antes do foi término. assim, foi o que... A gota d'água. Foi a gota d'água. A gente foi para um rancho no interior de São Paulo. E era assim, era um rancho real, com assim, sapos e galinhas. Eles matavam galinha lá na hora para comer a galinha. Que isso não Bom. era a parte ruim para mim. A parte ruim era que uma casa que não tinha onde dormir, a gente dormiu dentro do carro. E aí, a gente já tava com aquele relacionamento há uns 2 meses, empurrado, sem ele falar. E aí, eu fiquei pior ainda, porque eu fazia um bico desse tamanho de eu estar num lugar que eu não gostava. E na festa de família, imagino que o filho devia beber. Não, Não, nem não. Porque às vezes essas festas da roça, assim, a Não. cachaça mói, né? Nem Não, mas era não. essa a Não, questão, eu acho. E aí eu ficava muito incomodada, eu fechava a cara, tanto que, assim, tem gente da família dele que não me suporta até hoje, porque assim, fechava a cara na hora e eu emburrava e, cara, não tinha o que ele fizesse que eu ficasse bem ali na hora. E aí eu falei, bom, tá, fomos embora e na viagem de volta eu fui falando. Tá, mas contar, até que eu olhei pra cara dele chegando em casa, eu falei assim, você quer terminar? Ele falou, quero. Eu falei, tá bom, então vamos terminar. E aí, tinha quanto tempo de relacionamento nesse primeiro Quase término? 5 anos. Quase 5 anos de relacionamento. Tinha 5 anos, eu acho, já. E a gente fala muito aqui, né? Eu e a Ana, a gente já até fez um episódio só sobre isso, sobre a importância dessas conversas difíceis, né? Porque nem reclamação é uma conversa e nem o silêncio é uma conversa, Aham. né? Então, assim, às vezes a Bruna achava que estava conversando, mas ela só estava falando, você fez isso errado, você fez isso errado. E você achava que você estava poupando a relação de um problema com silêncio. E no final das contas, porque, tipo, hoje, contando, a maioria das pessoas pensa assim, mas por um trem besta desse, você podia ter Exato, conversado porque e que não resolvido. falou, né? Tipo, fala, eu não bebo desse jeito, ou então fala que se incomoda. Só que não, a gente não quer aqueles atritos, porque a gente não consegue ter as conversas difíceis e vai botando debaixo do tapete, aí depois vira isso. Quer terminar? Quero, pelo amor de Deus. Mas E a sabe gente que- sempre fala que as conversas difíceis são libertadoras. Mas eu acredito que na falta de maturidade, né, ali pelos 20 e poucos anos, você quer ficar livre, você não quer ter conversa difícil, né? Mas assim, a gente chegou a falar sobre isso, porque eu expunha pra ela que isso me incomodava. Só que o bloqueio dela era muito grande em relação a isso. E assim, só pra deixar claro, eu não sou alcoólatra, tá, gente? É. Eu não fico bebendo. Não, ele queria beber uma taça de vinho. Exato. Então, assim, a gente falou sobre isso. Só que ela tinha um bloqueio e eu tinha uma impaciência. Tipo, eu tentei falar, ela não aceitou? Cara, ela não quer ouvir, não tá disposta e pronto, já era, tentei falar. Então, assim, tinha o bloqueio do lado dela, esse erro do lado dela, e do meu lado tinha esse lance de falar, cara, eu já tentei, já não deu certo, já vou ficar quieto então e vamos ver, deixa a vida me levar. Que é exatamente isso. Tipo, a gente não sentou e falou, meu, a gente precisa resolver isso, porque isso não dá. E a gente precisou, sabe aquele lance de, às vezes você precisa ter algum choque na sua vida e o choque faz você se movimentar? E foi isso que aconteceu com a gente. A gente precisou. Então, assim, eu tenho 100%, não só eu, né? A gente tem 100% de clareza que esse término foi a melhor coisa que aconteceu no nosso relacionamento. Se não tivesse rolado aquilo naquele momento, talvez a gente tivesse terminado depois, ou talvez a gente tivesse empurrado com a barriga, mas nosso relacionamento até hoje não seria tão bom, sabe? Então, aí depois desse término, vocês acham que vocês amadureceram e tal? quê? E aí, como que foi a volta? Quanto tempo primeiro foi assim? A gente ficou esse quase tempo? 3 meses 3 separados. meses, 3 meses. E aí... Sem contato? Sem contato. Assim, eu acho que eu tentei contato com ele uma vez e ele falou, meu, vai fazer suas coisas, vai cuidar da sua vida, né? Vai seguir sua vida e tal. E a gente teve experiências muito diferentes, porque assim, eu terminei, eu namorava há 5 anos, eu era muito nova, acho que na época eu devia estar com uns 24 anos, por aí. Eu era muito nova, eu tinha meu trabalho na época, né? Eu já trabalhava na área de confeitaria, de gastronomia. E aí eu despiroquei.
total, né? Fui pra balada, fui encher a cara, fui sair. E aí eu Foi meio... encher a cara é ótimo, né? É. Implicava com... Pois é. Exatamente, porque você falou, cara, Ficou você perdida terminou, na vida. você terminou comigo por causa disso, né? E aí eu caí no mundo, né? Fui curtir a vida. Meus pais, coitados, eu já tinha 24 anos, eu já tinha meu trabalho, já não tinha mais, Saudade do bombado, gente. não tinha mais como eles me controlarem ali de alguma maneira. E aí eu caí no mundo, mas eu tinha as minhas responsabilidades, porque eu já trabalhava, né? Eu já fazia as minhas coisas. E aí, pra ele, já foi... Mas assim, é aquele negócio de solteiro que é uma vida vazia, né? Você tá se completando, você só tá preenchendo um buraco com uma coisa que, cara, não... Não Aí cola. saí com os meninos, aí eu falava, cara, mas... Que tanta saudade coisa, do eu falava, Fê. Deus do céu. Que saudade do Fê, meu Deus. E aí eu fui vivendo desse jeito. E ele, em contrapartida, teve uma outra história. Levou até a namorada na casa da família dele. Eita! Eu falei pra vocês que eu sou um cara de relacionamento. Eita! Se não, tipo assim, se não for com você, vai ser com outra, querida. A Pois fila é. andou. Eu preciso estar com alguém. E foi bem rápido, assim. eu tava Aham. com alguém. Mas não era namorada. Eu nunca pedi me namoro. Só que, tipo, eu sempre fui muito aberto. E eu tinha, sei lá, 25, 26 anos. Independente se eu tava ficando ou não com a menina, onde eu precisava ir, se eu tava com ela, ela tava comigo. E aí ela foi na casa dos meus Da pais. sua irmã. Foi na casa da minha irmã. Engraçado, foi na casa da minha irmã. Aí ela dormiu na casa da minha irmã lá. E aí eu tenho 2 sobrinhos. Aí meu sobrinho chegou pra ela e falou assim: Ele devia ter uns 2 aninhos, eu acho. Você não é a titia Buna. Nossa, adoro. Ai, Aí, tipo, e olha ficou que eu aquele- nunca fui a tia legalzona, hein? E aí ficou aquele climão assim. E aí, Não tipo, é, então... passou, mas assim, foram 3 meses que aconteceram várias coisas ruins na minha vida. E tipo, eu não sei se, sei lá, não sei se você acha que você tem que dizer melhor do que eu. Eu não sei se eu tive grandes mudanças no meu comportamento, nas minhas coisas. A Bruna, eu posso afirmar com 100% de clareza que ela voltou outra pessoa e muito melhor depois desses 3 meses. Eu não sei o que foi de mudança do meu lado, mas durante esses 3 meses eu passei muito perrengue. Mas antes de você contar os perrengues, deixa eu fazer uma pergunta muito das unhas de molho. Hum. Quando você tava esses 3 meses lá com a menina, sem a Bru, você gostava da Bruna? Você não tinha esquecido da Bruna? Não, nunca esqueci. Mas tava com a outra menina. Pra preencher qualquer coisa. Exato. Tipo, Entendi. porque Não devia ver o filme sozinho, precisava de companhia, né, Fê? né, desde o começo eu tava falando, eu sou a pessoa que desde os meus 15 anos de namoro, eu sempre gosto de relacionamentos, eu tenho que estar com alguém. Eu não gosto de estar sozinho, nunca gostei de estar sozinho. E aí, quando eu terminei com a Bru, eu me vi sozinho. Falei, deixa eu olhar pros lados aqui e tinha uma menina lá. Eu falei, Mas mesmo gostando da Bruna. mas mesmo gostando da Bruna. Entendi. Tinha que estar com outra pessoa. Mas agora conta os perrengues que você passou. E aí, logo que a gente terminou, tipo, num dia a gente terminou, no outro eu tava fazendo. Eu morava num apartamento. Ele morava sozinho com um amigo que eu detestava, gente. Eu Isso compartilhava. também foi... Eu compartilhava um apartamento com esse amigo. E era um apartamento pequeno, devia ter, sei lá, 47 metros quadrados. Só que na varanda desse apartamento tinha uma churrasqueira pequenininha. E a gente tava fazendo churrasco, eu e ele lá e tal. E a gente, beleza, comemos e tal. No outro dia, quando eu amanheci, meu corpo inteiro amanheceu cheio de ferida. Umas bolas. Parecia cascão, assim, ó. Passava a mão, assim, você sentia aquele negócio. Assim. Imagina o corpo inteiro cheio de espinha, só que muito grande. Em todo o corpo. Falei, caraca, meu, foi, sei lá, comi a linguiça e deu ruim. Mas só que o meu amigo tava normal. Falei, e aí? Falei, por que é isso e tal? Ficou um dia esse negócio no meu corpo. No outro dia saiu. Aí nesse outro dia que saiu, passou mais 2 dias, eu saindo de carro para poder trabalhar, atropelei um ciclista. Caramba. Atropelei um ciclista na estrada. Destruí a bicicleta do cara. Tipo, eu levei a fechada de um carro e joguei meu carro pro acostamento. E no acostamento tinha um ciclista, só que eu não olhei pro acostamento. Simplesmente quis desviar do cara que me fechou. E aí passei por cima do ciclista. A bicicleta dele destruiu, o cara caiu no chão, parei o carro, fui lá socorrer ele. Coloquei ele dentro do carro com a bicicleta e tal, fui correndo pro hospital. Aí, na hora que eu fiz tudo isso,
lógico, fui lá, perguntei pra ele, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim, sabe a primeira coisa que ele falou? Ele falou, foi um anjo que me atropelou, graças a Deus que foi você. Que isso? Que isso, Fê? Ele era pastor, O alguma cara coisa pastor assim, de né? igreja. Caramba. Ele olhou pra mim e falou, foi um anjo que me atropelou, ainda bem que foi você. E aí, até então, não tinha um relacionamento próximo com Deus. E aí, beleza, falou aquilo e tal, e tá tudo certo, e segue a vida. Mas só que aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fui lá, cuidei do cara, atropelei o cara, sei lá, 7h30 da manhã, fiquei com o cara até 4 horas da tarde. Porque fiquei acompanhando ele no médico, fazer exame e tal, não sei o quê, comprei todos os remédios que ele precisava. Levei a bicicleta do cara pra arrumar na bicicletaria, paguei. Então, assim, Levou ele na casa dele. levei ele na casa dele, deixei ele na porta da casa dele e tal. No final, que eu deixei ele tava me agradecendo por tudo que eu fiz. Eu falei, cara, você não tem que me agradecer em nada, que você só tá passando esses perrengues porque eu causei em você. Me perdoa e tal, não sei o quê. E, bom, e aí, então, teve esse lance dos machucados no corpo. Depois atropelei um ciclista, depois teve o cara que te apontou a arma no trânsito. depois... Caramba. E eu era um cara que eu não tolerava nenhuma coisa errada no trânsito. E coisa errada ou errada na minha opinião, né? Coisa que me incomodasse. Tipo, se alguém Se fechasse... fechasse ele... Se alguém me fechasse, eu ia lá, passava a pessoa e fechava ela também. Se alguém, sabe, tudo descontando, eu era muito bravo Gente, a gente já dirigindo. foi perseguido por ladrão em São Mateus porque ele fez isso. Nossa senhora. Pensa. Então, assim, aí eu tava na Castelo e tava querendo passar um cara. Eu tava na faixa da esquerda. E ele também na faixa da esquerda. E aí eu fui atrás dele. Você tá na faixa da esquerda, você vai pra direita e deixa o cara passar. Ele tava 80 por hora, a estrada é 120. Aí eu fiquei atrás dele e ele não deixou. Eu dei um farolzinho, não deixou. E aquilo ali já me Não, e deixava... eu lembro, furioso. porque assim, ele grudava no carro da Aí pessoa eu da fui e frente. colei no carro dele. Ele não saiu. Tá bom. Cortei pro lado, passei ele, mas entrei na frente dele De uma vez só. de uma vez, mas tipo, pra fechar ele legal mesmo. Descontar o que ele tava fazendo comigo. Aí fiz isso. E acelerei, fui embora, sorrindo e tipo, Eu sou o cara. Machão. beleza. Passei ele, descontei o que ele fez e tá tudo certo. Passou, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, o cara tava do meu lado, acelerando, com o vidro aberto, apontando uma arma pra mim. Para o carro no acostamento que você vai levar bala agora. Minha nossa. E aí eu abaixei o vidro e falei, cara, desculpa, eu só quero paz. Pode ficar tranquilo. Ele, você mexeu com a pessoa errada. E aí eu falei, meu, segue aí. Eu não quero nada, fica tranquilo. E aí o cara falou, vai pro acostamento, que senão eu vou meter bala em você aqui. Aí eu fui jogando pro acostamento. No que eu fui jogando pro acostamento, tava se aproximando de um pedágio. E aí eu falei, puta, graças a Deus, tem uma polícia ali, alguma coisa. E aí no que eu fui jogando, e aí ele, isso com os vidros abertos, e ele também, e a gente se comunicando, gritando, calma aí, fica na paz, fica tranquilo. E eu falava pra ele, e o cara com os olhos vermelhos, cara, vermelho. Isso era 7 da manhã, sabe, parecia que tava drogado. E aí ele só falando, encosta que eu vou te meter bala. E aí eu falava, meu Deus do céu. E aí eu fui, meio que tava quase parando o carro. Aí ele, fique esperto, da próxima vez você não escapa. E aí ele foi embora. E aí eu parei o carro no acostamento, fiquei respirando fundo, comecei a chorar. E aí eu prometi pra mim mesmo, daquele momento, eu falei, meu, nunca mais vou ser essa pessoa que eu sou dirigindo. Tenho que ser mais calmo. Pra que eu faço isso? Pois é. Não tem motivo, Não tem né? motivo algum, né? Só... E aí, desde então, eu mudei dirigindo e não faço mais essas coisas. Mas eu precisei... É igual aconteceu nos nossos términos de namoro, eu precisou ter um choque para melhorar. Eu precisei ter esse choque para poder ser uma pessoa melhor no trânsito. Que história, hein, Fê? Infelizmente, a dor ela é uma ferramenta de transformação muito mais forte do que aprender com os erros dos outros, com conselhos, né? Toma na cara que você vê. Infelizmente, a gente Exatamente. funciona assim. Já dizia minha mãe que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso mesmo. Exatamente E em isso. qual momento você percebeu assim, tá faltando alguma coisa que tá dando tudo errado? O que tinha antes aqui? Tá Não, faltando. Como é que foi e aí essa volta? E assim, esses, vamos dizer, são de grandes coisas que aconteceram de ruim nesse período.
Só que foram várias pequenas coisas que as coisas tudo dava errada para mim nesse momento. Só não dava errado no meu trabalho. No meu trabalho eu sempre fui muito bom fazendo o que eu faço, o que eu fazia na época. E aí eu ganhei um prêmio da empresa. Tipo, se você se destacasse muito em alguma coisa, acontecia tipo um prêmio uma vez por ano e tal. Não tinha data. Eles premiavam alguém que estava se destacando demais. E aí eu ganhei esse prêmio. Tipo, de surpresa, não esperava em nada. Foi por um projeto que eu tinha feito na empresa. E nesse prêmio, você recebe uma carta de reconhecimento, falando, parabéns pelo trabalho desenvolvido e tal, não sei o quê. E como recompensa, a gente te oferece um jantar no local à sua escolha, com tudo pago pela empresa. E nesse jantar, leve alguém muito especial. E aí, no que eu li aqui, eu leve alguém muito especial. Cara... Você já tinha terminado com a menina? Não. Por isso que eu ia falar. Você olhou pra... Eu nunca fiz essa pergunta pra ele. Você olhou pra cartinha e falou assim, Revelações. você não é a tia Você Bruna. ainda tava com ela? Tá, Revelações e no aí- podcast para dois. O Bruno olhou pra cartinha e falou assim, você não é a tia Bruna. Pois é. E aí, aquele negócio ali de leve uma pessoa muito especial, meu, eu não conseguia, a minha mente bloqueava qualquer coisa que não fosse o nome da Bruna. Falei, cara, a única pessoa especial pra eu levar pra um jantar que eu conheço na minha vida é a Bruna, tem que ser ela. E eu não tô com ela. Falei, não, agora é hora de ter que ser ela. E aí eu comecei a falar com ela ali novamente. Por e-mail. A gente se comunicava por e-mail, não era SMS, não tinha WhatsApp e tal, era e-mail. Eu mandei um e-mail pra ela. E aí eu mandei um e-mail pra ela e falando, eu ganhei um Não, prêmio. você nem falou que você ganhou. Era um e-mail pedindo dica. Aí eu simplesmente... Porque como ela era da gastronomia, né, ela entendia muito dos restaurantes. Aí você usou esse pretexto. Só que eu não pra ia, dar né? uma- Não tinha dinheiro Exato. pra ir. Eu Aí- só ouvia falar. Exato, não é que ela conhecia, É. né? Ela não tinha ido. Aí, beleza. Aí eu mandei um e-mail pra ela falando assim, oi, Bruna, tudo bem e tal? Qual que é o melhor restaurante que você conhece de São Paulo? E aí ela me respondeu, o melhor restaurante que tem é o Dom. Legal. Não, mas peraí. Eu Não, preciso saber uma né? coisa. Calma lá, né? Eu imagino assim, Do outro lado. eu tentei falar com a pessoa, ele me fechou as portas, aí chega o e-mail pedindo dica de restaurante. E ela me Exatamente. respondeu. Não, mas ela te respondeu no e-mail isso, mas na cabeça, o que Ah, ela falou em voz é. alta, o que ela falou pro outro, vai levar outra mulher em restaurante. Eu quero saber o Querem que uma fofoca Exato. completa. quero Eu tava saber. numa padaria que eu dava consultoria na época, tava com mais 2 nutricionistas. Mas detalhe, antes disso, umas 2 vezes antes disso acontecer, a Bruna tinha ido pra balada e ficado manguaçada Fique ligado. e me enviado e-mail manguaçada dizendo que tava com saudade, dizendo que não sei o quê. Então, assim, ela tinha Mas dado ele me umas... bloqueou. Mas só que eu não respondia, eu Ele não me bloqueava. respondia. Parava no meio da balada Não. pra mandar um e-mail. Não, no meio não, quando eu Quando chegava. chegava em casa. Ah, bom. E aí ela falava pras amigas dela, lá da época, que eu não sei quem era, e as amigas falavam, por que você fez isso? Ela, porque eu tava bêbado, sei lá o que ela falava. E ela fez essas coisas aí umas 2 vezes, E eu a acho. questão era, eu saía com a ex do primo dele. Então Porque tinha conexão. a gente terminou junto. Então eu saía com ela. Então meio que na família, só que ela ainda tinha uma conexão com ele porque eles tinham um filho. Então meio que na família a galera rolava um bafafá ali, porque a gente vivia junta. E aí eu recebi esse e-mail na padaria. E eu lá, eu olhei pras meninas e falei, que desaforado. Tipo, ele não me respondia, ele sumiu, ele terminou comigo e ele tá me mandando e-mail pedindo dica de restaurante. Pra levar outra. Você pensou, né? Não, aí na hora eu falei assim, o que ele tá querendo, né? Aí as meninas falaram, Bru, responde, né? A gente não sabe o que ele quer. Fala um restaurante ruim. Aí eu respondi. Eu falei assim, olha, esse é o melhor restaurante de São Paulo, né, e tal. Ela falou, é o Dom. É o Dom, do Alex Atala. Na época era, nossa, o supra-sumo. E aí eu falei, legal. Aí eu peguei o telefone, liguei lá. Falei, eu queria fazer uma reserva. E aí a pessoa que me atendeu falou, a gente só tem reserva para daqui 3 meses. Não Nossa. tinha reserva. Data próxima. Eu queria, tipo, para amanhã. Aí ela falou, não tem reserva agora, só daqui 3 meses e tal. Aí eu, tá bom, então obrigado e tal. Eu tava ansioso, queria que acontecesse logo. Aí mandei um e-mail para ela.
Oi, Bruna, tal. Esse que você me Não, passou. mas aí ele me explicou depois, né? Aí ele falou assim, olha, eu ganhei uma premiação aqui na empresa de um jantar, assim, assim, assado. E eles falaram pra eu levar a pessoa mais especial pra mim. E, cara, não tem outra pessoa, é você. E eu queria que você fosse comigo. E aí, na hora, eu... Aí, cara, eu era apaixonada por ele, né? Não tinha... Aí desarmou. Aí eu falei assim, Mas o convite era pra depois de 3 meses? Não. Aí ele falou assim, quando você pode ir? Aí eu fui me fazer difícil de novo. Aí, Oh, sei lá, deu uma Deus. data pra depois de uma semana pra ele. Aí ele ligou no Dom, ele falou assim, então, tem outro restaurante e tal? Aí eu falei, sei lá, tem um Fazano. Aí ele, a gente pode ir amanhã. Eu falei, não, amanhã não posso. Aí fui no outro dia, Não, porque aí eu sei lá. perguntei pra ela, falei, o Dom só tem daqui 3 meses. E eu queria que fosse rápido. Qual é o outro restaurante que tem? O segundo melhor. Aí ela foi e falou, eu tenho um Fazano. Eu falei, legal, então vamos nesse Fazano aí. E eu não fazia ideia do que era Dom, que era Fazano. Gente. Aí liguei no Fazano e aí tinha, tipo, todas as datas disponíveis. Pro mesmo dia, tinha qualquer momento. E aí eu falei pra ela, quando você pode ir? Daqui, sei lá, uma semana. Sempre se fazendo difícil, sabe? O cu doce, gente. Ai, pelo amor de Deus. E aí ela, não sei que dia que ela falou que poderia. E a gente... E aí a gente se encontrou... Aí eu marquei no restaurante. E aí a gente se encontrou no estacionamento de um shopping. se encontrou no estacionamento do Shopping Center Norte, lá de São Paulo. E aí ela deixou o carro dela no estacionamento, entrou no meu carro. E ali no carro a gente já teve uma conversa de retorno, né? E aí Ali já no carro voltou mesmo. ali no carro mesmo. Mas foi rápido, hein? Gente, Não, Não depois de tinha 3 porquê. meses, né, gente? não tinha... O Fê falou que ele percebeu muitas mudanças suas nesse retorno. Você já percebia isso? Tipo assim, quando você já pensava assim, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, ou você teve essa reflexão do tipo, onde foi Não. que eu errei, o que eu posso melhorar, ou não, isso aconteceu? Eu acho que assim? teve essa reflexão porque ele falava pra mim a questão da bebida, que incomodava. Então, eu realmente eu tive essa reflexão. Cara, ele terminou comigo por conta disso. Então, peraí, vamos mudar o jeito que eu penso. Então, tive, mas eu não sei se na época eu tinha a real noção, sabe? De estou fazendo isso porque ele... E não era só esse lance, tipo, Da bebida. Eram outras coisas. Eu era chata. A Bruna Eu era muito chata. chata. E lembra que eu falei pra vocês que eles eram, tipo, os 4 eram muito fechados? Uhum. Então, assim, qualquer coisa que acontecesse, era só os 4. Qualquer coisa que acontecesse, são os 4. Os pais dela mandavam mensagem pra ela de 5 em 5 minutos. O telefone dela não parava. E isso me incomodava. Você não tem liberdade, fala que você tá comigo. Ou você tá na minha casa. Ela tava na minha casa, mas o tempo todo respondendo alguma coisa. E isso me incomodava. E então, aí, sei lá, proporcionalmente, não tinha um balanceamento. De tipo, vamos ficar um pouco na sua casa, vamos ficar um pouco na minha casa. Não, era 90% na casa dela e 10% na minha casa. Isso me incomodava. Então, tinham várias coisas que, ao meu ver, não era justo. E isso me incomodava e afetava o meu relacionamento com a minha família, com os meus pais, com a minha irmã. Porque eles falavam pra mim, você não para mais em casa, você só fica na casa da namorada. Por que ela não fica um pouco aqui com a gente? E aí, a gente tinha níveis sociais diferentes. Lembra que a Bru era a patricinha da periferia, vamos colocar assim. Mas nessa época eu já tinha saído da periferia. A gente já tinha mudado pro interior de São Paulo, pra casa de condomínio fechado. Já era a Exatamente. patricinha do condomínio. Já era a patricinha mesmo. Então, assim, a gente tinha níveis sociais muito diferentes. E isso, aí meus pais falavam, porque ela é rica ou porque ela tem dinheiro, ela não fica em casa. Começa a criar um julgamento. Exato, e aí ficava um monte de coisa na minha cabeça, porque eu ficava sendo alimentado por essas coisas e eu concordava com o que eles estavam falando. Não era que eu discordava, eu concordava. Então eles mais reforçavam o pensamento que eu tinha. Então esse monte de jeito dela, dessas coisas, me incomodava assim absurdamente. Ela, sei lá, falava, puta, falta humildade. Sei lá, E vocês conversaram isso tudo no carro no primeiro dia? Não. Eu ia perguntar se nessa volta vocês colocaram esses porque, incômodos de um e de outro. Não, é porque a questão foi que quando a gente terminou, acho que já ficou claro quais eram os incômodos, entendeu? Ficou claro, a gente não precisou falar.
a gente concluiu, né? A gente essas concluiu, coisas. cara, é isso, isso e isso. E quando a gente terminou, já ficou claro o porquê que tinha terminado, entendeu? E aí, quando a gente voltou, acho que a gente nem precisou conversar, porque já era uma coisa, na minha cabeça principalmente, que estava muito claro. A gente nem teve uma conversa de alinhamento de retorno, sabe? Não teve. Simplesmente a gente voltou e falou, meu, eu amo você, não dá pra ficar longe. Oh. No carro, aí os dois chorando no carro. Né, amor? Ela deixou o carro dela lá no estacionamento, entrou no meu carro, lá no estacionamento, e os dois chorando e falando, meu, não dá pra ficar sem você e tal. E aí a gente já voltou ali, né, se beijou e falou, vamos pro restaurante, vamos curtir e tal. E aí a gente voltou. E aí voltou... Volta é sempre diferente de começo, né? Porque já volta a milhão, né? Já volta a milhão. Em 11 meses a gente tava casado. Eu ia fazer essa Foi pergunta. muito Aí rápido. como foi? Mas assim, o melhor dessa volta foi a conversa dele com o meu pai. Porque assim, o Fernando terminou numa família que amava ele, porque a minha família é apaixonada pelo Fernando, sempre foi. E aí ele voltou e eu falei, cara, meu pai deve estar possesso com ele, porque olha o que ele fez comigo, né? Voltou. E ele não teve um término assim, eu vou conversar com seu pai. Não, ele sumiu, né, da nossa vida. E aí meu pai falou assim, tá bom, filha, eu quero conversar com o Fernando. Traz ele aqui, eu quero falar com ele. E eu, não, beleza, eu vou trazer. Aí levei o Fernando lá em casa. Eu falei, nossa, meu Deus, meu pai vai acabar com ele e tal. Aí os dois se trancaram no escritório e eu nem sei quantas horas ficou lá dentro. Mas eu agoniada do lado de fora, esperando. Daqui a pouco os dois saem chorando e se abraçando no escritório. Falei, bom, tudo bem, né? Deu certo e tal. Mas meu pai deve ter acabado com ele. Seu sogro acabou com você, Fê? Não, na hora que entrou, ele me deu um abraço, já começou a chorar. Graças a Deus, você voltou pra minha filha, ela tava totalmente perdida nesse mundo. Ela tá ficando com carinha aqui da esquina. Eu ficava com o vizinho. Ela tá ficando com carinha. Todo dia esse cara para esse carro aqui e que não sei o quê. Ele Botando botando as unhas de molho com o Fernando e você sofrendo, amiga. Olha isso. Pois é. Graças a Deus você voltou. Você não sabe os perrengues que a gente tava passando. Eu e a Maria tava maluco. Ela tá se envolvendo, saindo de balada e bebendo. E tá toda perdida no mundo. Cara, você precisa ajudar a gente pra gente colocar ela no Você eixo. falou, eu sei, eu recebo os e-mails. Eu recebo os e-mails de madrugada. É que pensa pros meus pais. Meus pais sempre foram muito protetores. Muito. Então, assim, pra eu furar essa bolha, porque eu sempre, apesar, né, eu fui criada assim. Mas apesar de ter sido criada assim, eu sempre quis sair da bolha, de alguma maneira. Rebelar, eu só né? não sabia como. Então, eu sempre fui mais rebelde, eu sempre quis ser mais livre. Só que eu não sabia como. Então, nessa época que a gente terminou, eu falei, cara, se ele terminou por conta disso comigo, né, alguma coisa tá errada. Então, né, dane-se, me rebelei. E você falou que você tinha, na época, você já fazia um pouco de pressão antes, né? Fazia pra casar. E aí, nessa volta, porque em 11 meses para estar casado, o Fê já chegou com outra visão, você também continuou a pressão. Como é que foi que Não precisei fazer pressão. em 11 meses virou nenhuma, casamento? Nenhuma. Teve Foi um assim, pedido de casamento? Não teve um pedido de casamento. Não teve joelho no chão, não teve nada. Mas foi assim, uma conversa de alinhamento. Ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que a gente tem que casar. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, eu também acho. Quanto tempo depois da volta? Eu quero saber Não, isso. foi muito rápido. Eu nem lembro exatamente, mas assim, foi muito rápido. Mas foi assim, sei lá, 2 semanas depois da volta, a gente já tinha... Muito rápido. Já alinhou. Então a gente teve uma conversa de alinhamento sobre casamento. Eu acho que a gente tem que casar. Ah, eu também. Ah, então vamos ajeitar as coisas? Vamos. Aí começou a ver as coisas. E aí, vocês eram muito novos, né? 20 e poucos anos a ainda. gente tinha 24 anos. Ele tinha 25 já. E você falou que você tinha um sonho 23. de casar. Você tinha um sonho de ser pedida? Você tinha esse sonho do joelho no chão, igual você falou? Ou você não chegava a visualizar Eu isso? acho que eu não chegava a visualizar isso. Assim, Mas tinha o sonho de, sei lá, se vestir de noiva. Tinha o essas sonho coisas, de ter né? a festa, de ter o vestido de noiva, sabe? Disso tudo. Eu conheci o Fê também. Eu também não tinha essa expectativa em cima dele ajoelhar no chão, de fazer Ele não era um cara super romântico. pedido. Não, aquela questão do meu aniversário lá Do atrás estagiário? é isolado. Amor, depois eu te aquilo. mandei umas cartinhas já, vai. É cartinha, gato. Né? Mas enfim, Apenas. aquilo é isolado. Né? Fica Aquele a dica romance foi no ar só aí, pra me Fernanda. conquistar mesmo. Não, mas depois você conheceu a Anatomist, mudou umas coisas também. Aí teve, enfim. Mas eu não tinha essa expectativa nele. Então, foi meio que uma conversa ali de alinhamento. A gente marcou um noivado com a família inteira. Fomos lá, compramos as alianças.
Aí tiramos Compraram uma juntos. foto e tal, compramos juntos. Aí ele, nesse noivado, pediu, né, pro meu pai, pra minha mãe e tal, e tal. Aquela coisa bem tradiça mesmo. E a gente resolveu casar e em 11 meses estava tudo pronto, assim. A gente arrumou um apartamento pra morar, a gente fez tudo da festa, tava tudo pronto. E em 11 meses a gente casou. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as alianças, porque, para quem não sabe, a gente tem uma empresa de joias personalizadas com histórias. E a gente sempre fala para os casais como é legal e importante escolher as alianças juntos, porque já é uma primeira escolha que os dois têm que fazer junto e tem que ter uma harmonia na escolha, né? Tem casal que briga na escolha, que quer de um jeito, quer de outro. Eu sei que hoje vocês têm uma outra aliança que a gente fez e tal, mas essa primeira aliança, como é que foi a escolha? Vocês foram juntos? Teve confusão? Vocês queriam a mesma coisa? Não era uma coisa muito importante? Como Nós que foi? somos juntos. Assim, para mim era muito mais importante do que para ele. Para ele, uma aliança ali, fininha, lisa, tava tudo certo. Era um bambolê no dedo? Era, né? E aí, meio que eu escolhi a minha, que eu tinha gostado, que era com brilhante, assim, né, do ladinho. Era mais ou menos nessa espessura também. E a dele era lisa, assim, brilhante. E foi assim, né? Não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Sempre Ela escolheu claro, e eu aceitei, simples assim. Sempre, é claro, tinha muito a questão financeira, porque pra gente pesava muito. Imagina, a gente casou, eu tinha 25, ele tinha 26. Então, isso era um impacto muito grande pra gente, financeiramente. Então, assim, na época você ganhava quanto? Uns 3 mil reais que a gente casou? Uns 4, 5 mil. E eu, assim, eu tinha empresa já na época, mas nem sabia quanto que eu ganhava, assim, tudo, né? E, claro, muita, muita, muita ajuda dos meus pais. Mas é aquela questão de... Compramos parcelado em 12 vezes sem juros. Parcelado em 12 vezes e vai que vai. Mas não teve uma história, não teve, sabe, uma questão. A gente vê muito casal que às vezes a mulher tinha um sonho da festa, o cara não tinha, só que na hora que começa a organizar, ele entra no sonho e ele começa a sonhar com aquilo também. Isso foi com você? Ou aquilo lá era mais uma formalidade? Você estava preocupado, era com a vida a dois? Ou você curtiu essa organização? Ou você não quis saber muita coisa? Não curti. Não curtiu? Não curti porque eu só consegui enxergar que tava gastando muito dinheiro. Entendi. Tipo, tá gastando uma fortuna nisso, tudo é caro. E não precisa, é para um dia, que loucura. E eu só pensava nisso. Então, do começo ao fim, eu só pensava no dinheiro que estava sendo gasto ali. E para mim não tinha razão de estar gastando tudo aquilo. Só que do outro lado, eu via a Bruna mega realizada. Então, eu aceitava e estava tudo bem. E fluía as coisas. Tanto é que a maioria das coisas que quem estava pagando era o pai da Bru. Então... só falar, tá bom, então deixa eu seguir. E deixa eu te perguntar, Fê, com a maturidade que você tem hoje, você pensaria diferente? Ou você continua achando que é uma bobeira e... Eu não acho que é uma bobeira, mas eu acho que você tem que fazer aquilo que cabe dentro da sua realidade sem dar um passo maior do que a perna para uma festa, entendeu? Eu continuo com esse pensamento. Eu acho, se você puder fazer a maior festa do mundo, faça. Porque é uma noite mega especial, é muito importante e vai ficar marcada para sempre na sua vida. Só que eu acho que a gente vê às vezes as pessoas se endividando por conta disso, e aí eu acho que é um erro. Você começar uma vida a dois e com dívida de um dia de festa. Eu acho isso super errado, mas que a maioria das pessoas, infelizmente, fazem, principalmente as pessoas mais humildes. E aí isso eu acho errado. Então, eu venho dessa criação, eu venho da criação de quando minha irmã fez 18 anos, eu tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu, quando ela fez 18 anos, meu pai ofereceu para ela, você quer um carro ou você quer uma festa? E ela optou pela festa e não pelo carro. E pra você foi um absurdo, né? Nossa, foi o maior absurdo da vida. Então, e pro meu pai também, ele pagou a festa com raiva. Então, assim... Ele ofereceu, torcendo para ela escolher certo. Exato. Pra que ofereceu? Então, assim, eu venho dessa criação e a minha mentalidade era para isso. Então, hoje em dia, o meu pensamento é esse, assim. Acho que até uns tempos atrás eu imaginava assim, cara, puta besteira, não vale a pena e isso daí é só gasto de dinheiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho plena consciência que é extremamente importante, é muito marcante, fica pro resto da vida, lembranças e tal, só que
você tem que fazer dentro das suas possibilidades. Não vá se endividar por conta disso, sabe? É que assim, o meu pai tava numa época muito boa, né? Então ele pagou praticamente a festa inteira, mas eram assim, sei lá, 100 mil reais. 100 mil reais que ele podia ter dado pra gente pagar uma parte do apartamento, que a gente ficou pagando financiamento, sabe? Então a parcela do que a gente pagava poderia ser muito menor. Então, claro, tem toda essa questão de grana, né? Claro. Mas não é que na barato. época, Claro. eu acho que a gente acaba não pensando, né? Mulher, principalmente, né? A gente fala, eu quero, que é meu sonho e tal. Hoje, com 35 anos, eu faria do jeito que foi? Provavelmente não, né? Com certeza seria uma coisa muito mais íntima. Eu não falo com metade das pessoas que estavam ali na festa, né? Mais da metade, eu Mais acho. da metade, eu acho. Foram uma festa para 250 convidados, mas assim, X. Tem gente da minha família que estava na festa que eu nem gostava, que eu não queria que estivesse lá, mas que eu tive que chamar, porque meu pai que pagou. Então, assim, cara, é um momento meu e dele que deveria ter sido uau, e eu tava olhando coisas assim, cara, eu nem gosto dessa pessoa, essa pessoa tá aqui. E aí depois, sabe, fulano que... então, Acho que que é desvia muito- do objetivo principal, né? desvia totalmente. É que é muito um sonho de menina, de mulher, e com a maturidade a gente vai vendo que não é tudo isso, né? Que a gente pode, que é muito mais legal ter perto da gente quem a gente quer, quem que vai fazer parte da nossa vida mesmo, né? Mas eu acho Sim. que assim, eu acho que é igual o Fê falou, talvez talvez gastaria o mesmo tanto, mas em volta do propósito, vocês dois celebrando e compartilhando esse Sim, momento com as pessoas com que vocês certeza. amam. E às vezes a gente acaba entrando em muita coisa E que não às foi vezes- pensado nisso, sabe? Não, Não, e foi até só uma festa. e até nas alianças, ou então tem muita coisa que as pessoas entram no automático. Tem que ter isso no casamento, tem que fazer para tal forma. E aí na hora que você vai ver, você vai fazendo um monte de coisa que não te preenche. Então assim, eu acho que se for para gastar 100, 250, eu concordo, tem que ser dentro do que você pode, só que mais que isso tem que ser dentro do que você quer para sua relação e não por causa do que o mundo diz, né? Das Exatamente, regras, do tudo. exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade mesmo, que apesar da gente ser muito amiga, eu não sei isso. Quando você comprou o Forever, o anel de noivado pra Bru, aquela com a gente há um tempo atrás, porque não teve o pedido de casamento, né? Quando você deu o Forever pra Bru, que eu lembro que você fez uma surpresa, tem um videozinho mal fofo. Uhum. O que veio na sua cabeça? Ou a Bru ficava falando? Como é que foi essa história? Por que você deu depois, assim? Bom, até hoje, e eu acho que talvez eu conviva com isso pro resto da minha vida, a coisa mais difícil do mundo pra mim é presentear a Bruna. Eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. Cara, eu acho tão fácil me presentear. E assim, qualquer Eu pessoa, gosto de coisas específicas. qualquer pessoa ao redor da Bruna entende isso que eu tô falando. E sabe que ela não é uma pessoa fácil de se presentear. E principalmente hoje, os gostos vão mudando e vão evoluindo e vão ficando mais caros. mais difíceis de acessar. Então, assim, é sempre mega difícil. Então, sempre quando tem alguma data especial que a gente normalmente vai se presentear, pra mim é complicado. E aí, a Bruna, ela sabe que eu tenho essa dificuldade. E aí, o que ela faz? Das indiretas? Ela dá as Sim. indiretas. Parabéns. E ela... Sim. E, cara, eu quero que ela me dê indireta todo dia. Não me importa, eu tô mega feliz se ela É fizer ótimo isso. Exato, é ótimo. Só que tem vezes que ela não fala nada. Não sei se ela fala isso pra ver se eu vou mudar, mas... é um teste, né? Mas ele realmente não muda. Mas eu quero deixar claro aqui, amor. Continue dando as indiretas pra mim, pois por Cara, favor. deixa eu fazer um adendo. A gente fala isso com os nossos clientes, sabe? Com os nossos seguidores. Fala, cara, o homem, ele não nasce com um GPS do que você gosta na sua vida. Então, fala pra ele, dá indireta, inclusive do anel de noivado, sabe? Quer ser pedido em casamento? Por exemplo, a Bruna, na época, não fazia questão e tal, mas tem mulher que faz, cara, que é o Sim. sonho da vida. Então, o homem precisa ficar sabendo disso. Precisa, exato. Precisa, deem as indiretas, mulherada. Dê as E eu não indiretas. acho nem que É porque só depois do você fica homem. frustrada e fala assim, Isso. ele não fez, mas, cara, ele não fez porque não é dele, sabe? Ele não... Exato. Ou porque ele não acha que você vai gostar. É. E não acho que é só de homem ou da mulher, é só porque assim, vai lá cozinha pra mim, mas você não me dá a receita. Tipo assim, porque muitas vezes você não tá munido daquele conhecimento. Uhum. Então assim, eu amo e quero te fazer feliz, só que eu tô na dúvida de como. Me ajuda com como? Uma indireta é uma ajuda de como eu vou te deixar feliz. Isso pode ser com... gostaria que você chegasse... Quando eu cheguei... Recentemente a gente falou sobre isso. Eu falei, amor, tem um dia que eu chego em casa, velho. Onde você tá, você fica. Eu gostaria que você fosse me receber. Porque um dia, quando eu tiver filho, eu queria que você fosse me receber. Uhum. Fala, nossa, o Vini chegou e tal. Tipo,
Ela não é obrigada a saber. Só que se eu não falo, aí a gente fica lá. Nossa, de bico, fechado. Porque ela tinha que adivinhar que o que vai me fazer feliz. E pra mim não faz a menor diferença, mas depois que ele falou, aí... Pra tudo, né? Isso é muito Pra legal. tudo. Isso é pra exatamente. qualquer coisa, assim. A gente Que já... são as conversas de alinhamento. Exato. E a Bruna passou um tempo da gente casado, e aí ela falava... Eu perdi a aliança também, né? ela perdeu a aliança. A, E a isso, primeira. dela perder a aliança, isso daí me deixou bem puto mesmo. Porque, a gente Passou 12 vezes. parcelou em 12 vezes. Não tinha nem acabado de pagar. Não tinha, é difícil, né? Você tá num começo de relacionamento, cara, tudo, qualquer coisa, R$100 é muito dinheiro. Uhum. E foi muito mais que isso, mas assim, ela perdeu e na minha cabeça, assim, cara, perdeu por desleixo, não toma cuidado com as coisas, puta coisa importante, toma cuidado e tal, e eu fiquei pé da vida. E aí eu falei pra ela, quando ela perdeu, eu falei, nunca mais vou te dar. E Ele falou, eu nunca mais vou te dar uma aliança. eu falei, eu nunca mais vou te dar uma aliança. E eu era. Graças a Deus. Boa. Eu era Deus uma é pai. pessoa extremamente orgulhosa. Extremamente orgulhosa. Tipo, falou que não vai dar mesmo, né? Exatamente. Eu vou cumprir com a minha palavra até o final da minha vida. Então eu era essa pessoa. E aí, cara, passou anos e eu não dei mesmo. Porque eu tinha falado. E aí as coisas foram mudando, né? A gente vai evoluindo, graças a Deus, né? Emocionalmente a gente vai ficando mais, né, esperto e tudo mais. E aí a Bruna jogava umas indiretas. Nossa, olha isso daqui. E ela me mostrava o site, me mostrava as fotos da Eu já acho que eu já até Anatomiche. marquei quando você Já, põe aquele post de na indireta, indireta. sabe? Me mandava. Lá no Instagram, a Bru E- marcava E direto. falava, nossa, amor, olha isso daqui que lindo. Olha isso que lindo. Olha que não sei o quê. E aí a gente não tinha um relacionamento assim, Não, né? eu nem te conhecia. Aí eu peguei o seu telefone com o Rafa. Inclusive, agradecer o Rafa, ele já me deu várias dicas. O Rafa é bom de presente, é bom o de Rafa presente. sempre ajuda. Então, o Rafa é bom de presente, só que o problema do presente do Rafa é que tudo presente caro. Então, assim, ele é Não bom é um de problema, presente, né? mas é tudo caro. Aí, beleza. Aí o Rafa foi e falou, fala com a Ana e tal. Cara, vai resolver sua vida, ela é muito boa e tal. Aí foi onde eu peguei o telefone e mandei uma mensagem pra você, né? Foi. E aí foi, bom, foi onde eu tinha decidido que queria fazer uma Mas surpresa a pra aliança ela e eu que tal. comprei. Sim. Não, Essa aqui. então, peraí, Eu- o anel ele deu Forever foi a Forever. surpresa que o Fê Foi a te deu. surpresa. A aliança que eu comprei pra mim, pra ele, eu que fui atrás com vocês e eu que comprei. E não Então, vai mas, perder. mas o, Não, agora eu não perco mais. o anel, então, você foi surpresa real. Foi Você surpresa. não achava que o Fê ia te dar. Ah, eu já tinha jogado muito indireta, né? Mas tipo- foi muita surpresa. Tava A hora na que eu fé. vi, eu falei, mano, ele me deu mesmo, não acredito. Foi surpresa. E aí hoje você cuida direitinho da aliança. do Cuido anel, direitinho. Né, amiga? É que, na verdade, eu não é que eu era uma pessoa desleixada. Eu sempre vivi no mundo da lua, assim. Então, assim, eu perdi a aliança, eu quebrava celular, toda hora quebrava celular. O Fernando ficava indignado. Eu quebrava muito copo. Mas, assim, não é Estabanada. Eu sou muito estabanada. Mas... Era. Hoje em dia Hoje em dia eu melhorei boas. porque medicado também, né? E eu acho que a profissão também exige tirar muito, Cara né, do Bru? Fê. Não, tirar, eu ia. O problema é que eu trabalhava fora de casa. E aí eu chegava na cozinha, tirava e colocava em cima da bancada. Tirava, colocava no bolso. Tirava, colocava. Numa Cara, eu dessa, perdi tchau. 20 vezes. Não, e Só ela- que aqui eu perdi, eu parei no posto de gasolina. Aí o cara tava abastecendo, eu tirei a aliança, pus no vestido assim, passei creme, paguei, fui embora. A hora que eu estacionei o carro na rua e levantei, eu nem lembrei da aliança que tava no colo. A aliança foi embora, eu fui lembrar, sei lá, depois de quantos dias. E ela usa doma, né? Aí E aí, eu Doma, colocava no bolso. Tem bolsinho aqui no braço. Aí ela colocava onde tinha, ela enfiava. Bota pra Tava lavar, bem né? guardada. Pra quem não sabe, doma é aquela roupa bonitinha de confeiteira, de chefe e chefe, tal. né? Hoje em dia, eu nem saio pra trabalhar com aliança. Eu só saio de aliança se for pra ela não sair do meu dedo. Se for qualquer hipótese, um evento que eu vou de roupa normal, mas que eu não vou de aliança, não saio de Entendi. aliança. Que aí aprendi. Obviamente que nós não vamos fazer só um episódio, nós vamos ter que gravar um outro, porque a gente chegou no casamento só até agora, né? A gente divide em duas partes. A gente né? divide em duas Melhor partes. aproveitar que a gente tá aqui. Só que tem algumas perguntas que eu queria fazer antes da gente encerrar o nosso episódio. E a gente tem um quadrozinho que a gente faz no final também, que eu acho que seria legal a gente fazer. Uhum. A primeira pergunta é: o que é
fundamental para dois serem um? O que não pode faltar? Posso? Pode. Alinhamento. Então, assim, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem um manual de cultura, né? Aquilo ali é o alinhamento da empresa. Qual que é a visão da empresa, qual que é a missão, para que a empresa tem, quais são os valores. Então, a gente deixa tudo muito alinhado. E às vezes a gente trabalha em uma empresa, ou a gente tem uma empresa, que é o nosso caso e tal, e a gente pensa em tudo isso para a nossa empresa, né? Para a empresa que você tem, você faz uma aula de cultura. E aí você faz tudo isso e você tem a empresa maravilhosa, e roda tudo perfeito e tal. E o mais importante você não fez, que é o alinhamento familiar, o alinhamento interno. Então, assim, os dois vivem pelo mesmo propósito. Os dois vivem com o mesmo pensamento do destino final, né, entre aspas. Então, acho que a gente ter isso muito claro, isso faz a diferença, porque não adianta eu estar querendo uma coisa e ela outra e a gente está caminhando assim, né? Hoje a gente caminha os dois juntos para um mesmo sentido, um mesmo propósito, porque a gente tem um alinhamento. Então, ter isso, para mim, é fundamental para que a gente possa conviver bem. E principalmente hoje, né, que a gente tem uma filha. Então, na criação da filha, ter esse alinhamento, ter essas conversas, saber aquilo que pode, aquilo que não pode. Ter conversas, às vezes, que são... Eu nem chamo hoje mais de conversas difíceis. São conversas que tem que ter. Então, acho que isso faz a diferença. Isso faz com que a gente seja um só. Isso é o para dois serem. Que lindo. Eu E acho você, que amiga? tem muito essa questão de... Um casamento é feito de duas pessoas completamente diferentes. Né? Se a gente for falar de Bruno e Fernanda, nós somos completamente diferentes. Só que com valores iguais. Né? Isso eu acho que é muito importante. E esse alinhamento mesmo, da gente saber exatamente o que me fere e o que fere ele, é importante de ter e tem que ser igual. Duas pessoas com valores muito diferentes não dá certo junto. Né? Não dá Porque match. Não dá match, não tem como. Você pode ser totalmente diferente, mas o valor tem que ser igual. Mas eu acho que o respeito e a admiração também é importante demais. Assim, se eu não admirasse e respeitasse o Fernando tanto quanto, né, eu admiro e respeito hoje e vice-versa, também não tem como ir pra frente. Porque você tem que olhar para aquela pessoa e falar, cara, que incrível que você é, que incrível que você faz. Sim. Que pai da hora, que marido da hora, que chefe da hora, sabe? Então isso é respeitar ele demais, admirar demais. Eu acho que isso nunca pode se perder, nunca pode ser normal, sabe? É igual a gente, eu conquistei tudo isso daqui. Olha que massa, olha que da hora. E aí daqui um ano, você tá aqui e tal, legal. Nem entra mais, é normal, sabe? Normal. Então não deixar normalizar, banalizar a relação, o dia a dia, né? Nunca. É sempre eu te amo. Cara, você tá gata pra caramba hoje, não sei o quê. Então, isso é importante. Nunca é deixar cair num... é normal. É meu marido e tal. Não. E tem uma outra pergunta. Pode falar. O que é inaceitável para dois serem um? Inaceitável pra mim é mentira. Eu ia falar mentira. Inaceitável pra mim. Então é aí já mentira. mostrou que tem até o alinhamento. Tá vendo? Já Os responderam. Os dois responderam alinhados. Mentira, né? Falta de lealdade, qualquer coisa do tipo. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Pra gente também, né, amor? Sensacional. E pra gente poder finalizar, a gente tem um quadrozinho que a gente brinca. Eu tenho essas cartinhas que eu ganhei de presente que chama Vamos Falar de Masculinidade. São perguntas que falam justamente para revisar um pouco desse papel do homem. E por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que vão nos assistir vão ser as mulheres. Os homens têm essa dificuldade maior da busca do autoconhecimento, do desenvolvimento, da inteligência emocional. E a gente quer trazer tanto para os homens que vão assistir, mas para as mulheres entenderem um pouco mais da cabeça dos homens, porque a gente somos muito diferentes, homens, mulheres, todo mundo, só que a gente tem criações que às vezes nos fazem agir de certa forma. Eu não tô nem aí para casamento, ou eu acho que casamento é tudo furado. E a gente pega perguntas que nos trazem a refletir sobre esse papel do homem, para a gente poder responder e refletir todo mundo aqui sobre isso. Legal. Então, eu faço a pergunta pro Fê e pra você? Eu faço para ele, para os dois primeiro. Entendi. Mas ele que responde. Mas eu quero saber se a sua resposta... Mas porque você tá você? tirando uma cartinha na sorte? Eu tirei aleatório. Ah, tá. Tá.
Cada dia cai uma. Ó, Fê, a maior parte dos líderes nos mais diversos setores da sociedade são homens. Em sua opinião, por que isso acontece? Eu acho que é pela criação histórica que a gente tem. Desde, né, quando Deus criou o mundo e das coisas que vêm. Eu acho que historicamente a gente vem com esse, vamos dizer assim, um papel masculino sempre acontecendo uma desigualdade, vamos falar assim. Mas eu acho que hoje em dia as coisas vêm mudando. Eu não sou, por exemplo, hoje na nossa empresa, acho que tem mais mulher do que homem, talvez. Ou meio que meio a meio, talvez. Eu nunca parei pra fazer essa conta. Também não, porque... E é engraçado a gente falar disso, né? Porque isso pra mim é irrelevante, sabe? Uma mulher ser líder ou um homem ser líder, eu não consigo enxergar isso. Às vezes isso pode até ser um problema pra mim também. Porque se a gente fala que tem que ter direitos iguais e as coisas acontecerem e os dois ter papéis importantes, que a gente possa expor isso com mais clareza, né? Mas para mim, como é algo que é comum e eu não vejo isso, então eu não luto por isso. Então eu não exponho isso. Eu não brigo por isso. Eu não vou dar favorecimento à mulher por conta disso. Pode ser um erro. Acho até, Fê, nós dois somos exemplos de caras que largaram toda a carreira para trabalhar com mulheres líderes. Exato, e então, que são extremamente... Porque para mim é normal, foda. entendeu? Eu não consigo... E aí, tipo, eu fico pensando, cara, por que as pessoas também não agem assim? Mas eu entendo que... Historicamente é diferente. Historicamente é diferente. Eu acho que... então, assim, em resumo, eu acho que por conta... Historicamente, acho que a criação do mundo fez isso acontecer. E aí vem daí. E a mulher tem mais fragilidade e tal, por ser mais feminina. E a gente tem que conservar isso. Acho que isso é muito bom. A mulher é um ser mais frágil. O homem, ele tem um instinto mais de proteção e tal. Então, faz parte esse masculino e feminino, mas num bom sentido, familiar, né? Não empresarialmente falando. Aí eu não concordo de jeito nenhum. Você quer pontuar alguma coisa, amiga? Eu acho que isso que o Fê até perguntou, na Cake Lover, será que é meio a meio? Será que tem mais... O que importa pra gente não é, talvez, a gente tem que ter mais mulher, ou a gente tem que, sabe, eu vou promover só se for alguém, só se for uma mulher por esse fato. Não, é pelo que a pessoa é, pelo que ela acredita, né, pelo que ela desempenha ali dentro da empresa. E eu acho que isso é importante para as mulheres, porque a gente acaba, às vezes, querendo tanto ser líder e ter essa posição, que a gente entra muito no masculino. Porque é realmente uma posição que é masculina, mas que a gente toma posição. Eu acho que o importante é ser líder não esquecendo da nossa feminilidade, que eu acho que, cara, as líderes que são femininas são tão mais legais, né? A gente consegue trazer uma outra visão. Porque se a gente trouxer o masculino também, a gente meio que tá batendo de frente ali numa coisa que a gente quer mudar. Então, eu acho que o feminino, ele vem muito, né, para trazer outras características de uma liderança importante. Mas depois que a gente amadurece, tira aquela carapaça de orgulho, né? Sim. Que a gente tem aprendido isso juntos, inclusive. Sim. A gente vai conseguindo deixar a macheza de lado e você ser fala, feminina. eu tenho que me impor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E de repente você vê e você fala, cara, não, calma, eu posso ser uma puta líder e ser feminina. É porque parece até que você não tem outra opção, né? Porque o mundo te fala que líder tem que ser mais masculino. E aí você... veste essa carapaça para poder conseguir assumir aquele papel. Então você acaba achando, eu só vou conseguir ser uma boa líder se eu pegar esse lado mais masculino. E às vezes é verdade. Tem mercado que se você não vestir essa carapaça não vai te aceitar. Então, não vai te respeitar, né? É uma coisa que a gente enxerga diferente por ter outra visão, mas que historicamente e talvez de uma forma mais geral, né, realmente tem essa diferenciação. Né, Pituca? Né? Eu já cansou, Ela veio dar filha. tchau, Dar tchau. Vamos dar tchau para todo mundo. Vamos dar tchau para todo mundo. Você fala Mas aqui aqui, no microfone. só antes da gente encerrar, onde que as pessoas acham vocês nas redes sociais? @Bruna Rebelo. O meu, @Fernando Rodrigues _.
Exato, bem mas a gente facinho, coloca tem também na tudo lá. descrição do vídeo. Exatamente. Gente, obrigado, sem Foi palavras uma para delícia, agradecer. vamos ter que fazer mais uns 3 episódios pra falar tudo. Exatamente. Pra contar Nossa, todos e a os gente casos. tem papo, hein? Muita coisa pra falar ainda. E é legal que a gente se conhece já há anos e até muitas coisas pra gente é novidade, né? Porque é Sim, sempre detalhes, bom né? parar pra refletir sobre isso. Obrigado a todo mundo que estiver assistindo. Não deixe de deixar sua curtida, compartilhar, mandar pra alguém que você conhece. E obrigado, gente, por estarem aqui. Amei, casal inspirador. Tenho certeza que inspirou muita gente. E um beijo. A gente sempre A termina gente- com beijinho, então você termina com beijinho Ah, também. é, Mas termina antes com só, beijinho. então, a Gente, gente foi agradece pelo maravilhoso. convite. Obrigado, viu? Valeu Imagina, demais. é um prazer. A gente ama Maravilhoso. vocês. Obrigado. Vamos mandar um beijinho? Vamos mandar um beijão. Mas é beijinho assim, ó. Ah. Aê! Manda um beijo, Lolo. Manda beijo assim, ó. Mua. Um beijo, até o próximo episódio.